Vamos às declarações do Lula hoje, Reinaldo. Tem duas coisas interessantes. Acho que tem uma que dá até para a gente conectar com o assunto da sua coluna sobre a reação do mercado. Neste momento, a Bolsa de Valores de São Paulo está em queda de 1,9%. O dólar está em alta de 0,37%, cotado a R$ 5,38. O noticiário, se você vê aí em várias manchetes já diz: mercado reage às declarações do presidente Lula sobre o mercado, né? E aí a bolsa cai, o dólar sobe numa reação às declarações do presidente Lula. Hoje mais cedo, o presidente Lula falou sobre o mercado. E Lula disse que não consegue discutir economia sem colocar a questão social na ordem do dia. E que o mercado financeiro não é uma entidade abstrata, apartada da política e da sociedade, foi como Lula falou hoje ao participar de um evento. E aí estão falando já da reação do mercado financeiro. Reação essa do mercado que também tem a ver com a história da MP do fim do mundo, assunto que segue em debate, já que o Senado devolveu, né, para o governo a medida provisória. Haddad disse que não tem um plano B e o impasse segue. Bom, vamos lá, vamos pegar do começo, né? Fez-se a desoneração, estendeu-se a desoneração da folha de pagamento dos três setores e do pagamento da Previdência das prefeituras, e se abriu um buraco de 26 bilhões, 26,7 bilhões, sem dizer de onde já saiu o dinheiro, contrariando a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aí o Supremo falou, não pode. Aí falou, Deus nos acuda. Aí o Supremo negociou, tem que arrumar uma compensação. A compensação foi essa, né? Que diz respeito aos créditos do pagamento de PIS/COFINS. Numa síntese muito rápida, né, determinados setores acabam pagando mais de uma vez o imposto, o que gera crédito, em razão da cadeia produtiva, o que gera créditos que depois são usados para pagar outros impostos. O governo falou: não, vamos fazer o seguinte: esses créditos serão usados para pagar o próprio PIS/COFINS. O ano passado, por exemplo, 50% desses créditos foram usados para pagar a Previdência, né? Mas o problema nem estava aí. O problema estava nos créditos presumidos, que na prática, crédito presumido é, na verdade, uma subvenção que o governo dá, para determinados setores que teriam direito a esse crédito, então recebe na forma dessa subvenção. Antigamente, até em dinheiro vivo. O que que acontece? Em 2019, e o Haddad fez uma conta, e é impressionante que a imprensa não foi atrás da conta, porque também não interessa. Porque hoje, assim, boa parte, muita gente está que nem o João Martins, o presidente da CNA, né, da Federação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, quer derrubar o governo e acabou. Né? Quer dizer, não falo mais com Lula, o tal do João Martins. Né? Eu não falo, ele me chamou para conversar, não falo com ele. Esse governo acabou, chega, né? Tem que cair fora. Hum. Aí o Haddad disse: bom, em 2019, a conta dos créditos presumidos era de 5 bilhões. 5 bilhões. Passou a ser de 22 bilhões 2022, 2023. Só tem duas alternativas aí. Ou esses setores fizeram tanto negócio e cresceram tanto que esses créditos presumidos se multiplicaram por 4, 4,4. Ou tá vendo maracutaia.
está havendo maracutaia. Alguns potentados não estão pagando o imposto. A verdade é essa. Essa é a verdade que tem que ser dita. Essa gente não está pagando imposto. Não está pagando piscofins. E o governo, com essa medida, tinha como identificar quem estava pagando e recebendo o devido e quem estava fraudando. E a grita veio por isso. Isso é uma verdade irrespondível. Pode ter havido inabilidade ao fazer, não sei o quê, deveriam ter conversado, vá lá, né? Vá lá. Agora, me expliquem como é que uma subvenção, na prática, que derivaria de um crédito a que esses setores teriam direito, salta de 5 bilhões para 22 bilhões em 3 anos, no momento em que a economia cresceu pouco, em anos em que a economia cresceu pouco. Como? Alguém explica? Ninguém explica, ninguém vai atrás, ninguém quer saber. Só fica no negócio, aí, governo se danou, ha, 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 ha. E aí então se parte do princípio que o Haddad está fraco, o Haddad estando fraco, então agora vamos especular, o dólar sobe porque está muito ruim, porque não tem resposta para a questão fiscal, e o Lula se nega a cortar gastos. A especulação de hoje começou com um tweet do Lula, simplíssimo. Tweet do Lula, vamos arrumar as contas, vamos arrumar as receitas e tal, e contamos com a queda da taxa de juro. Como já se dá de barato que o juro, não vai cair, porque o Roberto Campos Neto, que já se oferece para ser ministro da Fazenda do Tarcísio, né, isso já está nos jornais. Roberto Campos Neto já deu pista que não vai cair, em linha com muita gente no mercado financeiro, acabou. Li há pouco que, em razão dos juros futuros, que é especulação de mercado, já se fala da elevação da Selic, não é mais de não cair juro, é elevação da Selic. Então, note, será que a situação se deteriorou tanto estrutural que até o mês passado a coisa do Banco Central em queda de meio, depois se mudou para 0,25, agora já se fala em não mais queda e já se fala agora em elevação da taxa. Tem razão para isso? Isso é uma sandice. A inflação justifica isso? Hã? Aí, porque o Lula diz, queremos ajustar as contas, e, enfim, como não se tomou nenhuma decisão sobre corte de gastos, não tem nada demais no tweet dele. Ah, sinal de que ele não vai querer cortar gastos. Porque a palavra da hora agora é cortar gasto de saúde e educação. Olha, se a sonegação no PiscoFins merecesse os editoriais que a defesa do corte em saúde e educação merece, estaríamos feitos. Porque, de fato, o governo esperava arrecadar, a Fazenda, 29 bilhões com essa medida do PiscoFins. Isso é sonegação. Isso é sonegação. Se não isso tudo, expliquem essa história do crédito presumido. Não vamos fazer de conta que não aconteceu, mas estão fazendo de conta que não aconteceu. Porque há exemplo do João Martins, parece assim, o governo tem de cair. Nós não queremos mais esse governo aí. Por que não queremos? Ah, porque, deixa eu ver, porque está crescendo um número neto em 10 anos, porque tem um desemprego, o mais baixo desemprego em 10 anos, porque a renda do trabalho no ano passado foi a mais alta dentro do Plano Real. É por isso? Ah, é por causa da inflação. A inflação ainda está na casa dos 3,9 na projeção. Fabiola, desde que veio desde o regime de metas de inflação, em 99, sabe quantas vezes o Brasil teve uma inflação na casa dos 3%?
3, alguma coisa, e num ano até abaixo disso? 3 vezes. Em 25 anos, 3 vezes. Outra pergunta. Qual é a meta da inflação? A meta da inflação é de quanto? Você que nos acompanha aqui. Você deve ter falado, de 3. Não, esse é o centro da meta. Esse é o centro da meta. Se a inflação ficar em 4,5, ainda está na meta. Porque o centro é 3, com uma banda de 1,5 para cima e uma banda de 1,5 para baixo. Né? Se ficasse em 1,5, banda para baixo, sinal de que a política monetária estaria restritiva demais, prejudicando o crescimento e o país. Ficando na banda de cima, sinal de que tem alguns elementos pressionando a inflação. Aí a questão é ver, esses elementos que estão pressionando a inflação, são elementos estruturais ou são elementos sazonais? Olhando o núcleo dos vários elementos que compõem a inflação, são pressões, por enquanto, conjunturais. Não tem nada indicando uma inflação renitente. Mas aí vai o presidente do Banco Central, participa de seminário faz 2, 3 dias e diz: porque o mercado está trabalhando com a desancoragem da inflação, isto é, com uma perspectiva de inflação maior, e aí já acena que o juro fica como está. Bom, e depois vai participar de coisa na Assembleia, depois vai participar de coisa com o Tarcísio, depois se oferece para ser ministro do Tarcísio. Nós temos uma articulação, obviamente, de natureza política. Quando o Lula disse que o mercado não está nas nuvens, não está mesmo. Ai, tá. Por um acaso o mercado é o quê? É juízo universal? Não. São pessoas interessadas. Não estou dizendo que se deva ignorar o mercado, mas é preciso compreender também isso que está em curso. Né? Esse negócio, a Haddad está fraco, então vamos especular? E a Haddad está fraco porque a Ali está fraco porque o Lula disse que não vai cortar gasto. Se o Lula amanhã propuser enforcar o último doente com a tripa do último professor, cortando verbo de saúde e educação, o mercado volta para o lugar, o herói secreto dessa, ou nada secreto dessa gente é o Milei, né? Já andou sendo elogiado por aí. Esse sim é corajoso. Né? Eu espero que um pouco de bom senso acabe prevalecendo, mas também não tenho certeza de que vai, né? E não acho que tem que ficar dando murro em ponta de faca. Agora, apontem, então, uma saída. Tem que dar uma resposta ao Supremo. O efeito da cautelar do Supremo teve efeito suspenso na presunção de que ia se apresentar uma proposta para compensar o rombo causado pela desoneração da folha e das prefeituras. O governo tinha apresentado essa proposta. Não serve, o mundo veio abaixo. Olha só, chamaram de aumento da carga. Eu nunca vi isso. Que aumento da carga? Aumento da carga tributária? Qual? Que alíquota foi alterada? Por que aumento da carga tributária? Como é que se explica esse salto de 5 para 22 em 3 anos nos créditos presumidos? Isso não é matéria? Isso não interessa? Isso é só bobagem? Isso é só uma invenção do Haddad? Das duas, uma, ou ele está maluco ou isso aconteceu. Se ele está maluco, tem que ser demitido. Se aconteceu, é preciso que haja explicação. E é preciso saber quem está especulando e por quê. Né? Não dá para entrar nessa. Agora, é um péssimo momento para o governo, sem dúvida nenhuma. É um péssimo momento para o governo, sem ter razão para isso, do ponto de vista econômico. Faz 4 dias saiu uma entrevista do economista-chefe para a América Latina do Bank of America, dizendo que a economia brasileira vai crescer 2,7%. E eles foram os únicos que acertaram no ano passado, né? Já desde o começo do ano. Então,
essa coisa assim de o país parecer que está à beira do caos, isso é discurso de oposição bolsonarista. E é um discurso já que precipita disputa eleitoral muito cedo para isso, né? Isso é contra os interesses do país, né? Tratar disso já dessa maneira, porque vai engolfando pessoas. O Campos Neto, infelizmente, ele é autônomo, tem a lei da autonomia, mas eu entendo que hoje ele está fazendo campanha já contra o governo com viés eleitoral. Parece que a gente E não isso saiu da disputa, né, de 22, é não, impressionante isso. É, segue, né? não. Você Só falou que sobre agora veja, desculpa te né, interromper. que você falou da inflação, só para trazer um dado, né, que você falou sobre a questão da inflação, não existe nenhuma projeção feita por qualquer, né, por qualquer instituição aí, porque tem várias, né, que ultrapasse a meta da inflação mesmo, Nenhuma, né, não existe nenhuma projeção nenhuma. que fale. Então, quer dizer, é como você disse, é uma especulação. O fato, não, né? E se abandonou. Eu pergunto, para que serve a banda hoje? Sempre serviu. Por que É, serve? Para que três por serve? cento de 1,5% a 4,5% de Está inflação, dentro da meta. está dentro da meta, está dentro do que está sendo projetado e de atuação. Aí o governo tem que. O governo. E a gente viveu muito fora disso, né, o Sim. Reinaldo? E aí o que se espera, assim, claro que é para vamos mirar o centro e tal. O Agora, ideal é 3, menos que isso, óbvio. mas agora se pergunta hoje que economia no mundo tem inflação de 3. E é de se perguntar mesmo se o Brasil tem uma economia compatível com essa meta, né? Porque se você põe uma meta impossível também, aí você passa a regular a taxa de juros segundo a meta impossível e destrói o crescimento, entende? Foi preciso que a realidade desmentisse a métrica com a qual trabalhava o Banco Central e o economista do Bank of America apontou isso, que se tinha assim, ele falou, o desemprego no Brasil, o emprego no Brasil cresceu sem provocar inflação. Isso contrariou uma máxima e um dado com o qual o Banco Central trabalhava, né? Mas não, falam como se fossem deuses, né? Ou o Roberto Campos Neto. Eu nunca vi um presidente do Banco Central falar tanto. Eu nunca vi. Reclamam que o Lula fala isso aqui do Banco Central. Ele não para de falar. Desculpe, ele jamais deveria ter ido a uma solenidade, a uma homenagem na Assembleia Legislativa organizada para ele pela oposição mais virulenta, mais rombuda e de natureza golpista, que inclusive a moção, quem propôs a moção, se manifestou em favor do golpe, sim, se manifestou não reconhecendo o resultado da eleição. Aí o presidente independente, autônomo, vai, recebe a moção, foi chamado pelo Tarcísio ali de meu ET predileto, preferido, e depois de novo no jantar no Palácio, né? E se falou de política o tempo todo, né? Como de política se falou quando foi jantar na casa do Luciano Huck, junto com o Tarcísio de novo. O Tarcísio pode se movimentar o quanto for para ser presidente, ele é pré-candidato. O maior adversário, desculpem a asma do tio, o maior adversário que há a pré-candidatura do Tarcísio não é a esquerda, não é o PT, não é ninguém, é o Bolsonaro, certo? É o Bolsonaro. Ele andou levando estocada do Silas Malafaia, ele levou andando estocada da Michelle, do Van Garten. Então, a dificuldade do Tarcísio para sua pré-candidatura não é Lula, não é ninguém. Pelo amor de Deus, é o Bolsonaro. E ele tem o direito de andar quando ele quiser, fazer as coisas que ele quiser. Hã?
É do jogo. Agora, você não pode ter um presidente do Banco Central que, com a sua autonomia, em vez de tranquilizar o mercado, ajuda a incendiar. Mercado esse que basta ler um tweet do Lula para ele falar assim: ah, ele não vai cortar gasto. Então, pau, vamos especular. Ou então, a reunião que o Haddad teve com banqueiros lá, não sei o quê, que se falou do arcabouço, de corte de gastos, e aí perguntaram, mas e quem vai decidir? Aí o Haddad disse a seguinte coisa grave: quem vai decidir isso é o Lula. Uai, Fabiola, é o Lula que é chefe do Haddad ou o Haddad que é chefe do Lula? É que acostumaram, né, com padrão, sim, é que durante um tempo se dizia que o Paulo Guedes, na economia, era o chefe do Bolsonaro, que era mentira, né? Porque com o mínimo de juízo, o Guedes não teria, se bem que os dois participaram, né, das duas PECs ali, da boca da urna e tal. O Guedes concordou, né? No fim das contas, concordou com um monte de absurdos que o outro fez também. Agora, é claro que é o Lula que decide. Claro que é o Lula que decide. Não há razão para haver essa especulação. Não há razão técnica. Não há razão técnica. Ah, não, é que o fiscal vai se deteriorar, como eles dizem, o fiscal. Mas que tipo de deterioração, quanto, o que isso vai implicar efetivamente de risco? É um dado importante, é um dado importante, mas é um deles. A dívida é um deles. Há outros, né, que precisam ser levados em conta. Ah, quer dizer que o governo não erra na gestão, na administração dessas coisas? Erra no seguinte sentido: precisa tomar cuidado com o que fala, sabendo que tem inimigos do outro lado, que é disso que se trata. Agora, convenho, né? O inimigo, quando quer também, especula até em cima de um tweet, né? Você faz um tweet é o bastante. A verdade é que tem um monte de gente que não se conforma até agora com o fato de Lula ter vencido a eleição. Hum? Na cabeça dessa gente, ele é um presidente ilegítimo, porque eles não queriam esse. Queriam outro e já tem um outro em mente. Hum? Isso, no fim das contas, é um desrespeito à própria democracia, né? Claro, não há dúvida. Não. Ai, ai, mercado, mercado, É como eu esse chamo ser. os mercados, né? Eu chamo os mercados. Ah, porque os Ó, mercados fica parecendo você ficou falando doente. até a queda da bolsa reduzir um pouquinho. Tá vendo? É. É a bolsa, é isso aí, bolsa. Tem que ouvir o tio Rei. Tava uma queda maior de 1%, Queda da caiu bolsa aí, para queda da 90, bolsa tem, 0,90. queda da bolsa tem a ver, mas menos, porque também tem a situação das empresas. O que de fato traduz essa especulação hoje, sem dúvida, é o dólar. Aí sim, é o dólar, né? E aí tem alguns operadores O conhecidos que dólar estão fazendo. continua em 5,38. É uma Aí alta sim, de 0,44. tem alguns operadores conhecidos fazendo o jogo. Quando o dólar hoje poderia estar caindo, porque a notícia que vem dos Estados Unidos tal era para queda do dólar, Sim. né? Mas aí inventaram essa história do Haddad, do Lula, do não sei o quê, o empresariado, oh meu Deus, tal. Quando, na verdade, a grande matéria que precisa ser feita, vamos ver quem tem coragem, que eu não sou repórter, havia um monte de gente sonegando PIS/COFINS, não pagava PIS/COFINS. Ou a conta do Haddad está certa, 5 bilhões se converteram em 22 bilhões em 3 anos, no momento em que a economia não cresceu quase nada, portanto, não foi de excesso de operação, ou essa conta está certa, ou ele tem que ser demitido. E essa conta está certa. E se essa conta está certa, tem a gente sonegando. Provem que o meu raciocínio está errado. Provem. Se provar que o Não meu é para raciocínio está mim errado, não eu que ele também. está falando, ele está falando aí para o Para pessoal que... você. Eu vou provar que o meu raciocínio está errado, eu também paro. Vamos lá. Ficam Ai, só ai. os especuladores atuando.
É É isso. isso que tem que ser feito. No meu tempo, a imprensa fazia isso.